Olá, alunos de Contabilidade Geral 2, aqui é o professor Rodrigo, e este é o vídeo 2 que trata dos investimentos temporários, normatizado pelo CPC 48. No vídeo anterior, nós finalizamos a nossa fala tratando do valor justo, e a partir de então nós iremos fazer um resumo de como nós devemos reconhecer os ativos financeiros por meio das três categorias que nós temos. Lembrando que nós temos o custo amortizado, o valor justo por outros resultados abrangentes e o valor justo por meio do resultado. São os três itens que nós temos como classificar os ativos financeiros. Pensando em ativos financeiros, nós temos aqueles classificados ou caracterizados como renda fixa ou renda variável. Quando nós tratamos de renda fixa, então nós temos por característica a compra de um ativo, dos quais eu tenho como objetivo receber os fluxos de caixa em determinados períodos. Contudo, nós podemos ter esse papel também negociado em mercado. Desse modo, nós podemos ter esse papel sendo classificado das três maneiras que nós conhecemos: custo amortizado, valor justo através de outros resultados abrangentes e valor justo através dos resultados. Então esse fluxograma ele nos traz um resumo de como nós devemos tratar o reconhecimento dos ativos financeiros de renda fixa. Esse fluxograma foi extraído do livro do Almeida, na página 13. Então a gente começa a análise olhando se os termos contratuais que nós já mencionamos que devem ser observados, termos contratuais e o modelo de negócio para classificar o ativo. Então aqui nós queremos saber se esses termos contratuais dão origem a específicas datas de fluxo de caixa, que são apenas pagamento principal e juros sobre o montante do principal e aberto. Se ele não traz valores específicos, na verdade nós estamos falando de um instrumento de renda variável ou uma ação. Então ele não poderia ser classificado como custo amortizado. Então, possivelmente nós iríamos classificá-lo como valor justo através do resultado. Se sim, a segunda pergunta é: o modelo de negócio onde o ativo é mantido tem por objetivo receber os fluxos de caixa contratuais? Se eu tenho este objetivo, ou seja, eu só tenho como objetivo receber os fluxos de caixa contratuais, eu vou classificá-lo como custo amortizado. Se o objetivo não fica circunscrito somente ao recebimento de fluxos de caixas contratuais, uma outra pergunta se faz: se o modelo de negócio é mantido com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e vender o ativo. Neste caso, eu incorporo a característica do item anterior com a venda do ativo. Neste caso, se a resposta for positiva, ele será classificado pelo valor justo através de outros resultados abrangentes, cujo ajuste é feito no patrimônio líquido em uma conta de ajuste de avaliação patrimonial. Bom, se eu não tenho o objetivo de receber fluxo de caixa contratual e vender de forma concomitantemente, eu vou classificá-lo como valor justo através do resultado. Lembrando que o objetivo desta classificação do valor justo através do resultado é, na verdade, o recebimento da rentabilidade do fluxo de caixa pela venda do ativo. Quando nós tratamos então de renda variável, ele de certo modo ele já simplifica um pouco mais a nossa vida, porque renda variável ele não será classificado como custo amortizado. Então sobraram duas classificações: o valor justo através do resultado ou valor justo através de outros resultados abrangentes. Então a pergunta que se faz é: nós iremos negociar esse ativo? Se sim, nós iremos classificar como valor justo através do resultado. Se não, a segunda pergunta que se faz é: a entidade fez a opção de classificação do valor justo através de outros resultados abrangentes? Se sim, ele permanece assim. Se não, ele é valor justo através do resultado. Uma
classificação muito mais simplificada, né? Como a gente viu em relação, quando comparado com o valor dos ativos financeiros de renda fixa. Bom, esses ativos, eles podem sofrer perdas, né? Que eles serão reconhecidos por meio de impairment. Então, o ativo financeiro, né, é um crédito com imparidade quando um ou mais eventos impactam de forma negativa os fluxos de caixa futuro. Nesse caso, nós devemos observar os seguintes eventos. Se há dificuldade financeira relevante de quem emitiu o título, essa dificuldade financeira também poderá ser observada por meio de quebras de contrato, como inadimplência ou atraso. Podemos observar também se, por razões econômicas ou contratuais relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, concede ao tomador uma concessão que o credor de outra forma não consideraria. São questões anormais. Ou podemos identificar que o tomador está entrando em falência, desaparecimento de um mercado ativo, ou um desconto muito relevante em razão das características do próprio ativo. São características que nós devemos observar quando nós temos que saber se o ativo ele está sob risco de imparidade ou de não recuperabilidade. Então a entidade ela deve reconhecer as perdas, né, quando na demonstração esses ativos são classificados como custo amortizado ou valor justo por outros resultados abrangentes. É uma questão tranquila de se compreender, afinal de contas, como nós falamos de valor justo através do resultado, as variações que já são a valor justo já estão no próprio resultado. Contudo, o custo amortizado ele não está reconhecendo as variações de mercado do papel. Já o valor justo por outros resultados abrangentes, essas variações elas serão classificadas ou reconhecidas, melhor dizendo, no patrimônio líquido. Então, esse impairment, no caso do valor justo de outros resultados abrangentes, ele deve sair do patrimônio líquido, de ajuste de avaliação patrimonial, para o resultado. Então, o que a gente observa, né? Se na data do balanço houve um aumento significativo do risco de crédito. Se isto ocorreu, a entidade ela deve reconhecer as perdas pelo tempo de vida do papel. Quando não aumentou significativamente o risco de crédito, numa situação normal, a análise do impairment se dá durante os próximos 12 meses. Então a gente resume da seguinte forma: as perdas esperadas são as diferenças entre o fluxo de caixa que são devidos a uma entidade de acordo com o contrato e o que ela espera receber. Essa diferença, quando ela é relevante, para menos, eu tenho que reconhecer essa perda. E aí se divide em 3 aspectos. Quando ela é relevante, então sai do rito normal do papel, eu tenho que avaliar toda a expectativa de tempo de vida do próprio papel. Quando está numa situação normal, eu vou olhar para os próximos 12 meses. E quando eu olho para uma base coletiva, eu falo quando eu não consigo fazer a avaliação individual desse papel. Então, neste caso, eu agrupo em características semelhantes e faço análise por meio de base coletiva. Por exemplo, eu tenho a classificação de risco de crédito, eu tenho por tipo de instrumento, por tipo de garantia, por setor, localização geográfica. Então, eu faço a análise por base coletiva considerando características semelhantes desse papel. Então, são essas as características quando a gente trata de perda de recuperabilidade do ativo, né? A nossa disciplina não tem por objetivo tratar da contabilidade de hedge, em razão, por óbvio, dos nossos alunos estarem no segundo semestre. Mas aqui a gente só demonstra o que vem a ser a contabilidade de hedge.
ela tem, na verdade, por objetivo representar nas demonstrações financeiras o efeito das atividades de gerenciamento de risco de uma entidade que usa instrumentos financeiros, de forma que os ganhos e perdas dos instrumentos de hedge e o do objeto de hedge afetem o resultado no mesmo período contábil. Deixa claro que a contabilidade de hedge é uma opção para proteger a empresa de eventuais exposições. Imagine a situação que nós estamos vivendo. Uma empresa ela tem uma exposição de empréstimos atrelado a uma moeda estrangeira. Para ela se proteger da volatilidade do mercado, ela compra opções para poder comprar moeda estrangeira, por exemplo, dólar, num determinado futuro, a um valor fixo. E assim ela consegue se proteger da volatilidade na data em que ela for liquidar o empréstimo, sabendo exatamente qual é o valor que ela vai pagar. Se ela vai ter ganho ou perda, vai depender da opção que ela fez e da volatilidade que o mercado terá, ou na verdade do que o mercado vai precificar o papel que ela fez em termos de opção. Então, o grande objetivo da contabilidade de hedge é eliminar ou reduzir a volatilidade na demonstração que se dá em razão dessa exposição que a empresa poderá ter em virtude do que nós acabamos de dizer. Isso não se restringe, obviamente, a empréstimos em moeda estrangeira. Há outras situações que também podem ser utilizadas a contabilidade de hedge. Bom, nós estamos já caminhando para o final da nossa aula e nós então, para compreender o que nós falamos até aqui, nós iremos trazer alguns exemplos de como fazer o lançamento contábil. Então, nós temos, para cada exemplo, nós temos 3 categorias de reconhecimento ou de classificação. Então, imaginemos o seguinte, nós temos uma dívida pública, né, se comprou, vai financiar o governo, então o governo emite títulos de dívida pública, você comprou esse papel, e aí esse papel você comprou por R$2.000. Ele terá rendimentos até a data do balanço de R$100 e na data do balanço o valor justo é de 240. Então, se o seu modelo de negócios você classificou esse papel como valor justo através do resultado, lembre-se que nós temos que classificar, aliás, mensurar esse papel a valor justo. Então, no momento que você adquire, você vai ter um débito em ativos financeiros e um crédito em conta corrente. No segundo momento, você vai reconhecer os rendimentos na data do balanço, que são de R$100. Esses rendimentos eles são reconhecidos como um débito em ativo financeiro e um crédito em receita financeira no resultado. Já a diferença de 2.100 para 2.140, que nos dá então R$40, ele se deve ao valor justo. E como nós estamos falando de um título mensurado a valor justo, nós temos que reconhecer. E neste caso ele é no resultado. Então nós teremos um débito em ativos financeiros no valor de R$40 e um ganho, o ajuste ao valor justo no resultado no valor de R$40. Assim nós reconhecemos as variações que esse papel, quando adquirido por R$2.000, na data do balanço, ele precificado a valor justo a 240 está adequadamente reconhecido e evidenciado. Utilizando ainda o mesmo exemplo, esse papel ele foi classificado como valor justo através de outros resultados abrangentes. Então nós iremos ver que os dois lançamentos iniciais eles não se modificam. A única diferença é que o meu ajuste a valor justo ele se dará numa conta de ajuste de avaliação patrimonial. E aí eu vou creditar esta conta, porque nós temos um aumento, né, do valor do papel, e debitar, obviamente, o valor do papel que ao final desse período estará a 240. Agora, se nós temos esse título classificado como custo amortizado, ele não será
ou não sofrerá os efeitos do valor justo. Nesse caso, eu só faço os dois primeiros passos, que é o reconhecimento da compra e o reconhecimento do recebimento dos rendimentos. Então, esse primeiro exemplo nós reconhecemos que, e mostramos como o papel ele é reconhecido a valor justo quando ele tem uma valorização. No exemplo 2, nós permanecemos com o mesmo papel, só que esse papel ele teve uma desvalorização, ou seja, uma perda. Então, continuando com o mesmo raciocínio, quando nós temos um papel classificado como valor justo através do resultado, eu vou utilizar os mesmos dois primeiros passos, reconhecendo a aquisição e reconhecendo o juro que eu recebi, o rendimento, Contudo, eu vou reconhecer uma perda do valor justo, debitando essa perda e creditando o valor do ativo. Neste caso, o ativo ele estará reconhecido ao valor justo no balanço pelo valor de R$ 2.080, ou seja, R$ 2.000 na data da compra, mais 100 de rendimento, menos 20 em razão da perda do valor justo. Já quando esse papel está classificado como valor justo através de outros resultados abrangentes, a diferença é a seguinte: em vez de eu reconhecer no resultado, eu reconheço numa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, eu debito essa conta de ajuste de avaliação patrimonial e credito o ativo financeiro, como nós fizemos também no exemplo anterior. E, ao final do período, esse papel estará mensurado a 2.080. Por fim, nós temos o título, que é classificado a custo amortizado. Neste caso, o valor não estará a 2.080, e sim a 2.100, haja visto que ele não sofre os efeitos do valor justo por conta da característica do papel. Pois bem, então, gente, esses são os exemplos e essa é a nossa aula sobre investimentos financeiros. Aproveite e faça os exercícios que também já estão disponíveis, bem como o gabarito. Bons estudos!